Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos aqui nos estúdios da AllTV, ao vivo, iniciando mais uma edição do programa UrbanView, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha e a participação da Sandra Lanza no chat, já aguardando a participação de vocês. Sandra, olá, como vai você? Olá, tudo bem? Giba, como vai? Muito bem, e você? Tudo bem? Tudo jóia. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente mais uma vez em um programa especial aqui no UrbanView. Quero começar deixando meu abraço especial também para algumas pessoas que já estão conectadas com a gente. Paulistano, Mena Barreto, Macedo, Ângela, Lia, obrigada pela presença de todos vocês. Para quem está de olho na mídia e acompanhando TV, jornal, revista, internet, está vendo que o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil está vivendo realmente um momento único, um momento ímpar, né? O investimento das construtoras e das incorporadoras tem sido o maior das últimas décadas, fazendo com que mais e mais lançamentos aconteçam aí a cada mês. Mas esse investimento todo nem sempre vem baseado em estudos, né? Nem sempre vem baseado em premissas, digamos assim, mais embasadas. Muitas vezes esses lançamentos são feitos ao que a gente costuma dizer, são feitos ao val da valsa, né? Já que está indo bem aqui, vamos lá, vamos fazer, o negócio está bom, está aquecido, vamos lançar. Se bem que essa é uma situação que tem melhorado bastante, né? Mas os estudos de mercado normalmente podem evitar gastos inúteis, decisões pouco acertadas, empreendimentos com velocidade de venda muito vagarosa e até casos de empreendimentos que são descontinuados após um determinado tempo de lançamento. Nessa edição do UrbanView, a gente quer entender um pouquinho do funcionamento desse mercado imobiliário, do que está por trás da gênese desses lançamentos imobiliários e conhecer as análises que podem ajudar na tomada de decisão dos players desse mercado. Por isso, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: inteligência de mercado, a importância da informação na performance do segmento imobiliário. A gente quer bater um papo aqui com o nosso entrevistado de hoje e vamos discutir, entre outros temas, entre outras questões, que tipo de análise pode auxiliar a tomada de decisão dos players do mercado imobiliário. As grandes incorporadoras, grandes construtoras, ainda são os grandes players do setor ou estão surgindo aí outros ou novos concorrentes? Como o mercado se comporta hoje no Brasil e quais são as tendências desse mercado? E para responder a estas e outras perguntas, a gente vai conversar hoje aqui com o Celso Amaral. Celso, muito bom dia, como está você? Tudo bem, Gila? Tudo bem, Bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença aqui no UrbanView de hoje. O Celso Amaral ele é engenheiro civil formado em 1983 pelo IEP, que é o Instituto de Ensino de Engenharia Paulista, que deu origem à atual Unip. Ele foi diretor de marketing e diretor executivo do Departamento de Engenharia Econômica do Instituto de Engenharia. Foi também presidente e vice-presidente da LARES, que é a Latin American Real Estate Society. Foi também vice-coordenador da Divisão de Avaliações e Perícias do Instituto de Engenharia. Ele é membro titular do Instituto Brasileiro de Avaliações de Engenharia, o IBAP de São Paulo, e foi membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Patrimônio Histórico. Ele é sócio-diretor corporativo da Amaral Dávila Engenharia de Avaliações e também é sócio e um dos idealizadores do GeoImóvel, que é um portal de informações imobiliárias, que vocês podem conhecer e acessar através do site www.geoimóvel.com.br. Se estiver assistindo aí, pode aí já abrir uma janelinha e dar uma conhecidinha no site do GeoImóvel, que vai ser um dos grandes alvos da nossa conversa de hoje. E enquanto isso, além de acessar numa outra aba do seu navegador o www.geoimóvel.com.br, convido você também
abrir mais uma aba do seu navegador e acessar o nosso portal www.urbansystems.com.br, porque lá tem, como é de praxe, toda semana tem a nossa enquete da semana, que eu quero convidar você para participar. A Sandra já participou, né, Sandra? Com certeza. A enquete desta semana está perguntando o seguinte, uma pergunta que está relacionada com o nosso programa de hoje. Um assunto que está aí também na mídia, que o pessoal está perguntando, tá ligado um pouco ao que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente também já conversou aqui no programa em outras edições. A enquete pergunta lá, a valorização dos imóveis aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, essa valorização, ela é real ou a gente está vivendo uma bolha imobiliária? No programa passado, a terça passada mesmo, a gente estava conversando com o nosso convidado sobre essa escalada de preços do mercado imobiliário. Então, você pode responder lá com a sua opinião. Sim, ela é real, né? Nós estamos vivendo uma valorização real, a gente está fazendo um ajuste de preços, o nosso mercado estava defasado, ou não, estamos numa bolha, é uma outra possibilidade de você responder, realmente a gente está com preços aí abusivos, irreais de imóvel, ou um meio termo aqui, que é a terceira possibilidade, que é um vale só para poucos imóveis, ou seja, na verdade, essa bolha imobiliária, esses preços abusivos, esses preços que estão aí acima da realidade, só vale para alguns poucos imóveis aí que são mais disputados, etc e tal. Então entra lá, www.urbansystems.com.br, participa com a tua opinião. E para começar a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu vou chamar o quadro de Olho na Frase, que traz mais uma vez uma frase do nosso Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Diz o Tomás, um profundo, um grande conhecedor, um grande analista desse mercado imobiliário, acompanha de perto, conhece praticamente, acho que 99% dos players desse mercado e é um grande analista, privilegiadíssimo analista desse mercado. Ele diz o seguinte, as regiões mais nobres da cidade de São Paulo estão passando por um esvaziamento imobiliário. Ainda tímido, é verdade, mas inegável. E a culpa pode ser da especulação imobiliária. Investir no setor é aparentemente o melhor negócio no cenário atual, mas é preciso analisar todos os fatores antes de partir para a ação, o que nem todas as construtoras fazem. Será que vale a pena mesmo continuar os lançamentos e as compras sem pensar no futuro do mercado imobiliário? Então eu já passo essa primeira pergunta para o nosso convidado, Celso Amaral, diretor do Geoimóvel, se ele concorda com a opinião do Tomás e se ele acha que será que vale a pena mesmo continuar os lançamentos e as compras sem pensar no futuro do mercado imobiliário. Celso. Vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, e espero que a gente traga algo de útil desse debate. Bom, primeiro o mercado imobiliário, vou fazer só um paralelo. O mercado imobiliário, a cada dia ele se profissionaliza mais e é inconcebível se realizar qualquer investimento sem que tenhamos uma análise muito bem consolidada de qualquer empreendimento. Nas áreas mais nobres de São Paulo, os preços estão realmente absurdamente altos. Então, o estudo tem que ser feito com maior detalhe, tendo em vista que, aliado aos preços altos, também vem riscos altos. Além do que, como você hoje tem poucos terrenos, você tem normalmente terrenos mais complexos. E aí você vai ter produtos mais complexos. E você muito provavelmente vai ter um aumento no seu risco. Então tem que fazer realmente estudo, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, só se diz uma coisa, eu conheço o mercado imobiliário pessoalmente pela minha profissão, há muito tempo acompanho o mercado imobiliário, sempre acompanhei, e a minha experiência no mercado imobiliário me diz o seguinte, o mercado imobiliário tradicionalmente sempre foi muito avesso à questão do nosso tema do programa, né, que é a inteligência de mercado, a informação. O mercado imobiliário sempre teve uma característica, ao meu ver, e aqui eu deixo claro que é uma opinião pessoal minha, uma análise pessoal minha, eu, incorporador, em conversas com os meus pares e pelo que eu vejo no mercado, onde vai o vento, eu sinto que aqui nesse terreno vai bem um determinado edifício.
Essa é uma linha. Uma segunda linha é aquela coisa do estouro da boiada. Eu me lembro até hoje, quando trabalhava em propaganda, quando eu tinha agência, que Flat é um exemplo, você acabou de me soprar aqui, Flat. Outra foi aquela, quando começou aquele negócio do Terraço Gourmet, lançou foi um sucesso, vendeu o prédio em 10 horas, aí todo mundo lançava, até hoje lança um prédio. Então o mercado tem sido um pouquinho esse comportamento de manada e vai um pouco no... Eu nunca via muito, por exemplo, como publicitário, eu chegar, olha, aqui tem um estudo de mercado, raríssimas vezes eu vi uma pesquisa, e vocês mexem exatamente, a Urban System também faz muitas essa pesquisa de vocação imobiliária, de concepção de tipo de produto. Agora mesmo o pessoal lá da Urban System me mostrou um empreendimento lá em Porto Alegre que foi feito com base toda em pesquisas da Urban System, que foi realmente um grande sucesso de mercado. Faltam produtos diferenciados, também personalizados, né, Gilberto? Isso. Acaba ficando todo mundo com Fica a mesma meio padronizado. cara. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, até historicamente, como é que foi essa evolução, como é que está o mercado hoje em relação, já que se sofisticou e teve entrada de players internacionais e teve entrada de mercado de capitais. Faz um histórico para a gente. Eu vou fazer um histórico, Gilberto. Bom, primeiro o seguinte, eu tenho uma empresa também de engenharia de avaliações, e por ter a empresa de engenharia de avaliações, nós estamos no Brasil inteiro e somos observadores de mercado. Nós atuamos numa série de segmentos lá na Amaral Dávila, e por isso nós somos observadores de mercado. Nós verificamos, sempre analisamos o que está acontecendo. Ocorre o seguinte, quando houve lá atrás no governo Collor a primeira abertura, a gente verificou que, lembra que ele falou que os carros eram carroças e tal? O mercado imobiliário também, de certa forma, na parte de análise, também era bem carroça, essa é a verdade. No primeiro momento, o mercado imobiliário foi trazendo, quando houve abertura de mercado, novos produtos. Então o material de acabamento foi se sofisticando, a gente pôde trazer tecnologias do exterior, novos materiais, o próprio drywall, que você vê aí que hoje se usa muito, nas paredes de drywall, e inúmeros outros materiais de qualidade. Outra coisa, depois a própria gestão das empresas foi se sofisticando também. As empresas trouxeram novos métodos de gestão e, por último, estão trazendo há pouco tempo um olhar com maior preocupação na inteligência de mercado. Quer dizer, isso, por incrível que pareça, está acontecendo agora. Até bem pouco tempo isso não ocorria. As empresas viam a inteligência de mercado como custo. Agora elas não compreendem que, se elas errarem às vezes um empreendimento, pagaria a pesquisa uma inteligência de mercado durante uns 20 anos, mais ou menos. Uma pesquisa. Então, isso não é custo, isso é uma necessidade, o diferencial competitivo. As empresas estão cada vez mais iguais. Elas estão o quê? Construindo da mesma forma, elas estão fazendo a gestão da mesma forma. E qual vai ser o diferencial competitivo dela? Justamente o olhar sobre o mercado. Aquele produto, aquele detalhe, como você está bem dizendo. Eu concordo com você quando você diz do estouro da boiada. Esse efeito manada a gente observa muito, aconteceu muito com os flats, quando as empresas construíram muito, elas se deram bem construindo muito. Quem se deu mal foi quem comprou. Essa é a verdade. Não houve aquele cuidado com o investidor. Isso é muito triste, porque quando o investidor se vê traído, ele depois, para voltar a investir novamente, ele vai pensar duas vezes. Ele fica ressabiado e, consequentemente, no fundo, o próprio mercado imobiliário se prejudica com isso, né? Não tenho dúvida. Quando você fala hoje do terraço gourmet, eu também acho. Acho que o terraço gourmet é um diferencial, só que está vendo exageros em terraços gourmet. Você tem apartamentos aí hoje, eu até estava pensando em mudar de meu apartamento, eu moro num bom apartamento no Morumbi, e eu fui verificar um apartamento 25% maior do que o meu aqui próximo onde nós estamos, aqui no Paraíso. E eu verifiquei o seguinte, que na realidade ele é menor que o meu apartamento, por causa do terraço gourmet, ele é muito menor. Né? Quer dizer,
terraço gourmet nem sempre está agregando. Tem dois casos engraçados. Né? O primeiro caso, assim, onde o terraço gourmet é tão grande que ele espreme o resto do apartamento. Pois é. E outro caso que eu vi engraçado... A parte íntima fica... Outro caso assim, engraçado, assim, ele faz um terracinho, o apartamento é pequeno, ele é todo pequeno, e o terraço também é pequeno, e eles metem uma churrasqueirinha desse tamanho. Quase que não dá para enfiar o terraço gourmet, quase que não dá para enfiar um espeto, quase que não dá para colocar uma mesinha de 4 lugares e você vende. Então fica, eu acho que é um exagero a parte um pouco. íntima, né? dos apartamentos tem ficado bastante prejudicada, mas é que também tem um incentivo da lei de não contar área de varanda como área construída, então também as empresas acabam vendendo um pouco a mais por causa disso. Muito bem, estamos conversando hoje aqui com o Celso Amaral, diretor da Geo Imóvel, que é um portal de informações imobiliárias, e agora eu vou passar aqui para a Sandra, porque a Sandra está me dizendo que já tem a participação ao vivo aqui de vocês, internautas. Participações bem interessantes, e a gente estava comentando sobre o custo, né, dos produtos imobiliários. Paulistano fala o seguinte: será que as construtoras vão aproveitar a baixa de juros da Caixa Econômica Federal para reduzir preços dos imóveis e viabilizar novas vendas, Celso? Olha, acontece o seguinte, os preços mudaram de patamar, isso é ponto pacífico. Por quê? Os preços não vinham acompanhando historicamente o custo que deveriam ter. Mudaram de patamar, estão num valor mais alto. O que eu acredito é que os valores não devam subir do modo que subiram nos últimos anos. Sem dúvida nenhuma, eles estão mais estabilizados. Vai refrear a velocidade. Vai refrear a velocidade, sim. E por que também não podem diminuir? Porque mudou, o insumo básico, que é o terreno, subiu muito. Então você parte de um insumo muito mais caro do que era anteriormente. O custo de construção subiu muito e a mão de obra subiu muito. Ou seja, você não consegue reduzir mais, a não ser que haja uma crise absurda que o Brasil passe, que eu espero bater aqui na mesa. Torcemos para que não aconteça. Não aconteça. Mas os preços não deverão reduzir muito. Eles podem, como estão hoje ocorrendo, estão ocorrendo ajustes pontuais, mas não uma redução enorme de juros. A taxa de juros que a Caixa Econômica está querendo financiar, isso vai ajudar a médio prazo. Isso, na verdade, a redução da taxa de juros, me corrija se eu estiver errado, a redução da taxa de juros, na verdade, diminui o custo do financiamento. Exatamente. Torna mais barato o financiamento e, por consequente, o imóvel. Talvez ocorra a médio prazo, ou sim, o barateamento para o financiamento da construção. Eu acredito nisso, mas eu acho que isso ainda é mais a médio prazo, não é agora. E mesmo agora, para quem compra, eu acredito que as pessoas vão sentir essa vantagem de uma forma gradual, não imediata. Muito bem, a gente falou também da importância do estudo de mercado. O Mena Barreto coloca o seguinte: hoje em dia nem as lojas de R$ 1,99, como vocês já mostraram no programa, são abertas ou dimensionadas sem uma pesquisa de mercado. Um absurdo imaginar que um empreendimento de centenas de milhões até sejam lançados sem essa pesquisa. Você veja, quando nós idealizamos o Geo Imóvel nasceu por uma necessidade da Amaral Dávila Engenharia de Avaliações e pela Dexter Engenharia, que é uma outra empresa concorrente da Amaral Dávila, mas nós tínhamos as mesmas ideias, ou seja, poxa, vamos pegar nosso banco de dados e vamos unir o nosso banco de dados. Em vez de a gente pegar aqueles dados que eram um monte de dados, vamos transformá-los em dados realmente que a gente possa extrair alguma coisa e baratear, no primeiro momento, as pesquisas imobiliárias da Amaral Dávila e da Dexter. Nós criamos o Geo Imóvel. Só que quando nós criamos o Geo Imóvel, nós vimos que nós tínhamos, na realidade, uma mina de ouro na mão, porque ele era muito mais importante do que simplesmente funcionar como banco de dados das nossas empresas. Ele poderia fornecer ao mercado informações absolutamente inéditas, sistematizadas, organizadas. Quando nós criamos o Geo Imóvel, não existia o Google. Então nós criamos, foi sócio da Amaral Dávila, uma empresa chamada Multispectral, pessoas excepcionalmente boas. Porém, quando surgiu o Google, ficamos só a Dexter e a Amaral Dávila como sócios do Geo Imóvel. E aí nós organizamos todo o nosso banco de dados com base Google, já georreferenciando todas as amostras
e mostrando para o mercado imobiliário que você poderia ter uma informação de qualidade do norte ao sul do país. E hoje o Geoimóvel já tem acompanhado o mercado de forma sistêmica em 261 cidades do Brasil. Até o final do ano, no final do ano nós já estaremos em 300 municípios e hoje nós já atingimos 63% do PIB brasileiro. Nós temos velocidade de venda, valores... Isso, para quem nos assiste, exatamente que tipo de dado que a Geoimóvel levanta para que as pessoas tenham acesso a que tipo de dado através do trabalho da Geoimóvel? Esse dado sistematizado que nós temos no Brasil inteiro, primeiro, dados de valores, o detalhe do empreendimento imobiliário, se ele é um empreendimento residencial, se ele é um empreendimento residencial vertical, horizontal, todos, quantas unidades, quantos blocos, quando foi lançado, quem são os incorporadores, os players, a construtora, a imobiliária, a velocidade de vendas que isso, o desempenho desse produto no mercado ao longo de todo o período de vendas. Ou seja, é uma base de dados absolutamente importantíssima, que está à disposição dos empreendedores para fazer essas análises mais sofisticadas. Agora, esse trabalho, o Celso, que é um trabalho de inteligência de mercado, ele depende, até por uma questão de confiabilidade, do cliente voltar a comprar, ele depende muito da informação relevante, né, ou seja, de qualidade e atualizada. Como é que a Geomóvel, que é a tua empresa, ela vence esse desafio de obter informação da oferta imobiliária sempre atualizada em tantas cidades como essas aí? Como é que vocês trabalham? Como é que é recolhido isso em campo? Porque eu me lembro assim, por exemplo, eu estou te fazendo essa pergunta, porque eu me lembro aqui de uma empresa em São Paulo, que é uma empresa tradicional, que ela basicamente recolhia através de informação de jornal e de dados de lançamento das principais incorporadoras. É nessa base que vocês trabalham? Não, acontece o seguinte, o Geoimóvel, ele tem uma política um pouco diferente. O Geoimóvel é encarado como um banco de dados colaborativo. Tá? Nós criamos aquela ferramenta de dados, e nós fomos a cada um dos clientes, dos players, das imobiliárias, apresentar o nosso produto e explicar a importância dele não só usar o Geoimóvel, mas como ele colaborar com a informação. Só para você ter ideia, existem empresas como a Brookfield que usam, tem 120 senhas do Geoimóvel. Então o Geoimóvel é um produto usado por essa companhia, dentre outras companhias, e essa mesma empresa nos fornece a sua informação. Então são informações de qualidade. Nós temos informações que vêm da UR, da Camargo Correia e de outras informações e de outras fontes. Além das imobiliárias, nós temos várias imobiliárias, grandes players, que são usuárias e fornecedoras de informações para o Geoimóvel. Mas vocês fazem algum tipo de trabalho em campo? Vocês vão a campo para recolher informação também? Porque a gente tem, por exemplo, lá, para não sair muito de São Paulo, que é um grande centro, mas você tem lá na Zona Leste, você tem a construtora lá, do cara da Zona Leste, que faz um prédio, ele faz 3, 4 prédios na vida dele, na vida da construtora, uma construtora familiar muitas vezes. Às vezes ele nem anuncia, ele vende ali entre conhecidos, entre amigos, no boca a boca, enfim, ele não faz propaganda, às vezes ele nem vende para uma grande imobiliária, também vende para uma imobiliária ali do bairro, coisa e tal. Esse tipo de lançamento, ele entra na estatística também? Entra, nós varremos o mercado, nós temos uma equipe própria de pesquisa e, por exemplo, o mercado de São Paulo, ele é atualizado diariamente, nós temos... Então, o dado de velocidade de vendas, estoque, é atualizado mensalmente, você tem todos os dados atualizados. Tem mercados com menor investimento, que nós fazemos a cada 2 ou 3 meses, tá, dependendo dos contratos que nós temos. E nós enviamos pesquisadores a esses municípios fazendo, e temos também terceirizados trabalhando em determinados municípios, complementando e também conferindo as informações preliminares que nós recebemos. A Urban Systems, por exemplo, em uma dos inputs de dados que eles trabalham, são chamados os trabalhos feitos por bots, né, por robôs de buscas. Então, por exemplo,
um exemplo, são bots de busca na Receita Federal, então o robô fica buscando as atualizações, etc e tal. Vocês trabalham com esse tipo de tecnologia? Também trabalhamos com essa tecnologia, mas normalmente quando a gente trabalha são informações incompletas, nós precisamos complementar essa informação, mas já nos ajuda porque você não parte do zero, você vai complementar uma informação faltante, então é um cadastro inverso que você faz, e isso facilita bastante. O Celso já pensou se todos os cartórios de imóveis fossem informatizados e interligados online? Olha, que maravilha que seria. Isso vai ocorrer em breve, vocês se preparem. Vai mudar. Aí o trabalho da Gê Imóveis fica fácil. Eu posso... É só você entrar nos cartórios online e já está registrado. Pode entrar em qualquer cidade, São José do Guaxupé e... Olha, eu posso garantir para vocês que o Gê Imóveis já foi procurado por várias empresas multinacionais que estão pensando em fazer produtos e transformar, quem sabe, o mercado imobiliário num mercado próximo ao mercado de automóveis. Então, eu não digo que isso vai acontecer a curto prazo, mas a médio prazo isso é inevitável. O Celso Amaral, nosso novo Zuckerberg do Facebook, vai ser comprado pelo Google, pelo Facebook. Nós estamos discutindo aqui com o futuro brasileiro comprado por uma multinacional. Sandra, temos uma questão, Gilberto, temos algumas, aliás. O André Espina fez uma pergunta aqui que tem muito a ver com a nossa enquete também do dia. Ele fala o seguinte: estamos caminhando para uma bolha no setor imobiliário de São Paulo. Ele quer saber especificamente nos empreendimentos comerciais. Tem algum diferencial nesse sentido? Olha, acontece o seguinte. Eu não acredito que nós estejamos caminhando para uma bolha. Mas a gente tem que analisar. Quando você fala bolha, o pessoal fala: o mercado imobiliário tem uma bolha. A bolha é muito ampla, né? A bolha tem 1000 mercados, mas tem determinadas regiões onde você está tendo uma quantidade muito grande de lançamentos imobiliários. Por exemplo, aquela região do shopping Morumbi, Marginal, Pinheiros, temos ali uma quantidade grande, expressiva de empreendimentos gigantescos que estão se aproveitando da Operação Urbana Água Espraiada para a implantação de investimentos de porte enorme, e são empreendimentos muito caros, né? São empreendimentos que hoje variam de 15 a 17 mil reais no metro quadrado de área privativa, e são empreendimentos corporativos. Empreendimentos corporativos. Rocha Vera Tower, Cris. E outros, investimento da UR, da W Torre, né? E eu calculo que no curto prazo a gente não tem aí uma bolha, mas mas a médio prazo, dependendo de como o Brasil crescer, pode ser que ocorra alguma dificuldade de colocação desses empreendimentos. Porém, você já vê hoje em Alphaville um estoque muito alto, né? Então o estoque está muito alto de corporativo e é um grande indicativo que não se deve lançar mais por enquanto esse tipo de produto por lá. E voltando à questão da pesquisa aqui, Celso, vocês fazem pesquisa, vocês acompanham, como você mesmo disse, muito de perto esse mercado, e existem muitas pesquisas sendo realizadas no Brasil, obviamente, além de vocês, né? E algumas vezes os resultados são conflitantes, né? Recentemente saiu na revista Veja uma análise de valor de real por metro quadrado nas capitais, que foram realizadas com dados fornecidos pela Lopes, que é a maior comercializadora de imóveis do Brasil hoje. Você viu, obviamente, essa matéria. Sim. Esses dados batem com os analisados por vocês? Tem a ver? Existe uma convergência? Como é que você viu Mas essa sabe pesquisa? o que acontece? O fato é o seguinte, eu até compreendo, quando você vai fazer uma matéria, fica um pouco complicado você apresentar inúmeras faixas de valores, segmentado, e você apresenta um valor médio. Nem sempre o valor médio é a verdade, né? Então você tem um valor médio um valor na Vila Nova Conceição de 25 mil reais no metro quadrado, você tem um valor de 10 mil reais, aí você fala que está sendo vendido por 17 mil. Quer dizer, isso não é uma verdade. Então, quando você faz essa matéria jornalística, ela acaba não indo a fundo no detalhe, né? Ela dá, digamos, um overview, dá um panorama, mas tem muito mais que se pode colocar em termos de informação de qualidade. Agora a gente tem aqui uma outra questão interessante, que é o seguinte: quem
manda no mercado atualmente? Os grandes players ainda ou as empresas menores que estão oferecendo empreendimentos em bairros menos visados? Ok, eu acho que os grandes players estão ainda mandando no mercado, e eu acredito que a tendência é que a minha visão, visão particular, a minha visão é que fiquem menos grandes players ainda no mercado. Há uma tendência de continuação do processo de consolidação? Eu acho, e de concentração. É a minha expectativa. Esses grandes players. Porque o mercado imobiliário hoje não é para amadores. Essa é a verdade. Você pode até fazer um empreendimento pequenininho, vender para a família, vender para uns amigos. Mas hoje em dia o mercado imobiliário não admite equívocos. O equívoco é fatal. Mas a tendência, então, pelo que eu estou vendo e pelo que você está dizendo, é que o meio deve desaparecer. Né? Quer dizer, ou são os grandes players, ou então aquele artesanal, aquele que faz a coisa... O meio é ruim em qualquer segmento. Eu acho muito... Você não é grande, não é pequeno. Você não tem escala, não tem volume, não tem força, não tem peso, e também não tem agilidade ou atenção do pequeno. Exatamente. Eu acho que isso é um grande problema. Mas isso, quem ficar no mercado vai ter que ser extremamente profissional. Você veja, não é porque existem hoje grandes empresas que elas não têm prejuízo, você sabe disso. Você viu os balanços das grandes empresas que saíram, não foram bons. Não foram bons por uma série de razões, mas é porque ainda nós estamos aprendendo com esse mercado. Realmente a evolução, me parece que desse mercado imobiliário, a transformação evolutiva desse mercado imobiliário foi bastante rápida nesses últimos anos. Né? Foi rápida, mas ainda precisa... Você veja, hoje as empresas estão se sofisticando na forma de financiamento, de estruturação de projetos e de qualidade mesmo dos projetos. Aqueles empreendimentos mixed use, né, que são empreendimentos sofisticados. E outra, no Brasil, você se prepare, a gente vai começar a construir em determinadas cidades onde você tem grande investimento, você já vai construir outras cidades. Né? Antigamente se pensava em construir um empreendimento. Em breve nós vamos estar construindo cidades, vamos estar construindo novas cidades, porque haverá essa necessidade. Muito bem, a gente está conversando hoje aqui no UrbanView com o Celso Amaral, diretor da Geo Imóvel, portal de informações imobiliárias. Quero lembrar você que está nos assistindo aqui ao vivo, se você já entrou no nosso portal www.urbansystems.com.br e já participou da nossa enquete, porque no final do programa a gente vai ver o resultado aqui online, ao vivo, e vai comentar com o nosso entrevistado. E eu quero saber da Sandra, a participação dos internautas. Você tem pergunta aí, Sandra? Nós temos duas questões bem importantes sobre a questão da pesquisa. O André Espina fala o seguinte: qual é o tamanho do investimento para a pessoa física? Sou um incorporador pequeno, mas gostaria de fazer uma pesquisa de mercado e não quero aumentar meu custo final. Celso, talvez você não consiga dar números exatos, mas assim, o custo é alto, o custo é baixo? Não, o custo é muito baixo. O custo de uma pesquisa é muito baixo. Olha, eu posso lhe garantir que a pesquisa, que não pesa absolutamente nada no custo do empreendimento. As pessoas têm que entender o seguinte: a pesquisa é um investimento, não um custo. Tem que mudar essa mentalidade. Mesmo para o pequeno, não é caro. Aliás, o pequeno tem que tomar mais cuidado ainda, porque o pequeno não pode errar nenhuma vez. Essa é a verdade. O grande ainda tem margem. O grande ainda tem uma margem tem capital, de erro. Agora, o pequeno não pode errar nunca. Então, esse pequeno é que tem que tomar mais cuidado. Mas é muito baixo. Muito bem, respondido então para o André Espina. O Mina Barreto quer saber o seguinte: qual a área de abrangência dessas pesquisas? Somente capitais? E de que porte? Ou cidades do interior também buscam essas informações? Nós fazemos hoje pesquisas imobiliárias no Brasil inteiro. Como eu falei, o GeoImóvel hoje está desenvolvendo trabalhos em 260 cidades do Brasil. Evidentemente que tem municípios onde você tem uma quantidade e uma qualidade da informação até melhor. São Paulo, por exemplo. São Paulo nós temos, só para vocês terem ideia, nós temos hoje informações de 45 mil edifícios de São Paulo, que é algo realmente enorme. O GeoImóvel também tem desenvolvido pesquisas imobiliárias, enriquecendo o seu banco de dados de imóveis de terceiros. Nós estamos crescendo muito essa pesquisa imobiliária. O ano passado fizemos um contrato com o Banco Itaú
e nós hoje temos uma missão muito interessante de colocar o banco absolutamente sintonizado com o que ocorre no mercado imobiliário em todas as grandes capitais do Brasil, em mais de 70% do mercado imobiliário até o final desse ano. E é isso que nós vamos fazer. Muito bem, Celso, e acho que você conseguiu mais um cliente, porque o André Espina está dizendo que vai entrar em contato com vocês lá da GEL, viu? Por favor. Olha, nosso e-mail é celso.amaral@geoimóvel.com.br. Muito bem. Agora, a gente está falando muito de São Paulo, Rio de Janeiro, e você está presente em mais de 260 cidades, e uma das curiosidades que nós temos aqui no UrbanView é saber para onde caminham esse Brasil, porque o Brasil se desenvolve como um todo, né, em toda a sua extensão territorial, que não é pequena. Sim. Então, conta para a gente como é que está o mercado imobiliário no Brasil, que regiões ou cidades estão se destacando nas análises da GeoImóvel. Bom, região Norte e Nordeste é uma região que está crescendo bastante, especialmente no Nordeste do Brasil. Estão ocorrendo inúmeros investimentos em Recife, Fortaleza, Natal. São investimentos de infraestrutura que estão levando bilhões de dólares para aquelas regiões. Então, se você pegar Recife, o estado de Pernambuco deve dobrar o PIB nos próximos 5 anos. Então, isso tudo vai demandar novos investimentos imobiliários, sem dúvida nenhuma. Em paralelo a isso, você tem os segmentos tradicionais, região Sul e Sudeste. São Paulo liderando com tranquilidade. O mercado só de São Paulo é mais de 18 bilhões, né, de imóveis lançados em 2011. E regiões que estão chamando a atenção pelo seu alto valor, como você sabe, que é a região do Rio de Janeiro, que é um absurdo, né? Onde está o metro quadrado mais caro do Brasil hoje? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Uau! Que lugar? No Leblon. No Leblon? O Rio de Janeiro hoje é o lugar mais caro do Brasil. Nós, pela Amaral Dávila, nós fizemos estudos da operação urbana Água Espraiada, Faria Lima, fizemos o estudo da operação urbana Porto Maravilha, e nós estudamos sempre o mercado, o desempenho do mercado, e hoje estamos fazendo até uma operação urbana em Belo Horizonte e em São Bernardo do Campo. E a gente verifica que essas regiões de operação urbana são regiões onde os grandes players preferem estar, né? Porque são regiões onde você vai receber investimentos públicos, são regiões onde você tem regras muito bem definidas e são regiões que estão sendo recicladas. Então essas regiões são regiões realmente dentro dessas grandes cidades que vão mais crescer. Em paralelo a isso, quais são as regiões que apresentam o maior risco, por exemplo, hoje em São Paulo e Rio de Janeiro, que você fala assim, essa região está ao contrário, ou ela está estagnada ou ela está em declínio? Olha, deixa eu só explicar uma coisa interessante. São Paulo, eu acho que o grande risco de São Paulo não é pela cidade. A cidade é ótima, tem demanda à vontade. O problema, primeiro, nós estamos com um problema seríssimo em São Paulo, que é contra a legislação. Nós estamos sem o estoque de outorga, está esgotado em inúmeras regiões. Então você não pode aprovar um projeto decente. Então, a região da Vila Leopoldina está cheia de terrenos vazios lá, galpões antigos. Quem aprovou o projeto aprovou, quem não aprovou não aprova mais. Até a mudança da lei de zoneamento, isso não vai acontecer. Você pega a região de Morumbi, a região da Moca, você não tem outorga. Então isso é um absurdo. Então isso precisa ser revisto pelo poder público com a maior urgência possível, para que o mercado imobiliário volte ao normal. Você veja, isso, na minha visão, vai trazer aumento de preços naquela região. Porque se você não pode produzir um empreendimento novo naquela região para atender a demanda, você vai comprar um usado. Então você vai aumentar o preço em cima do usado também. Entende? Então isso é um problema que, infelizmente, tem que ser atacado com a maior brevidade possível. Sandra? Nena Barreto está em sintonia com o Gilberto, porque ele fala o seguinte: Gilberto sempre adivinha as minhas perguntas. Eu ia perguntar justamente onde o Brasil é mais lucrativo, onde devo lançar um grande empreendimento residencial e comercial, fora do eixo Rio-São Paulo, que a gente comentou agora. Onde é mais lucrativo, Celso? Olha, então, como eu falei, eu acho que você deve estudar bem o Nordeste brasileiro, que o Nordeste está passando por um momento muito interessante. Vá hoje tentar se hospedar num hotel em Recife. Se você não reservar com antecedência, você não tem lugar.
aquelas regiões, por exemplo, o pessoal já falou aqui no programa algumas vezes, ali, como é que chama? Em Goiânia, não sei o que, do Rio Verde, que tem fábrica da Perdigão lá, diz que falta tudo ali também, você construir qualquer coisa lá, hotel, condomínio, Olha, qualquer coisa que você construir lá, o pessoal vai dar certo. O mercado imobiliário está muito restrito a São Paulo, a Rio de Janeiro. Acompanhem as obras de infraestrutura do PAC, verifiquem os grandes investimentos, verifique as cidades que realmente vão receber recursos nos próximos anos. São as cidades que vão crescer, isso não tem dúvida. Agora, não tem erro. Celso, a gente que está aqui de fora, que somos meros ignorantes da história, a Gafisa encerrou 2011 com toda essa pompa e essa glória do mercado, com um prejuízo líquido de 1,093 bilhão, na verdade, que é 1.093. Sendo que em 2010 ela tinha lucrado 416 milhões. A que você deve esse resultado? São vários motivos que ocorreram juntos, né? Um deles foi ainda, se decorre do prejuízo, que a Tenda... A famosa Tenda. Nós abordamos isso no programa passado, lembra, Sandra? A famosa Tenda trouxe para a Gafisa, que foi uma empresa que francamente, eu não sei porque a Gafisa acabou comprando essa empresa. Não deveria, a meu ver, ter comprado essa empresa. É mais ou menos que nem a Mercedes-Benz comprar uma fábrica de carro popular. Porque comprar Tata. O nome Tata dela, Motors. eu trabalhei na Gomes de Almeida Fernandes quando fui estagiário. Tenho orgulho de falar nisso. Foi a melhor empresa do Brasil na área de construção civil. Aprendi tudo que eu sei sobre construção nessa empresa. A Gafisa é uma empresa que mudou muito. A Gomes mudou muito. Ela virou uma empresa de grande porte. E tentou entrar nessa área de popular e comprou a Tenda, e além do que pegou esse boom do mercado e o que aconteceu? Os empreendimentos subiram de preço, as obras atrasaram. Então a hora que você pega e une tudo isso, não foi só a Gafisa que passou por isso, não. Várias empresas de grande porte estão passando por isso. Agora, estamos chegando mais ou menos ao final do nosso programa, então tem umas duas últimas perguntas aqui. A primeira é o seguinte: por que existe hoje em dia, em um mercado com tanta informação, com tanta exigência, né, com tanta sofisticação que você aumentou, ainda existem lançamentos sem demanda, né, lançamentos que a gente vê que tem uma velocidade de venda demorada, ou, que nem falei, acabam sendo descontinuados, e como a inteligência de mercado pode ajudar nesse caso? Bom, então vamos lá, as perguntas estão interligadas. Na realidade, esses empreendimentos sem demanda, eu vou ser bem franco, não houve um estudo adequado do empreendimento, porque isso poderia ser determinado não só pelo estudo histórico de lançamentos imobiliários na região, mas pela análise da demanda mesmo, que é um trabalho que a Urban System faz muito bem. Então, isso tem que ser levado em consideração antes de você simplesmente fazer a conta de padeiro e pensar que essa conta de padeiro é a conta que vai resolver seu problema. Você veja, eu sempre discuto isso com meus sócios no Geoimóvel e na Amaral Dávila. Aquele empreendimento que é lançado e você fala que sucesso, vendeu tudo em 5 minutos. Eu te falo uma coisa, eu não acho que seja um sucesso, eu acho que foi uma falta de estudo. Porque se você talvez tivesse lançado a um valor um pouco maior por metro quadrado, você teria uma velocidade de venda um pouco menor, mas teria um resultado muito melhor. Você entende? Então, isso, as pessoas têm que parar e pensar. O fracasso se dá não só quando não se vende, mas quando se vende rápido demais. O ideal é você ter uma velocidade de vendas adequada, num ritmo adequado. Que vai trazer a melhor lucratividade possível para o seu empreendimento imobiliário. E me diz uma coisa, você também, novamente, você acompanhando de perto aí, quem usa inteligência de mercado de forma feliz hoje no Brasil? Você pode comentar exemplos, casos de sucesso, assim, olha, tem a empresa A, a empresa B, a empresa C, os caras estão investindo fortemente na inteligência de mercado, estão obtendo resultados cada vez melhores, cada vez mais consistentes? Eu te falo uma coisa, eu posso até dizer que um dos nossos patrocinadores aqui do Geoimóvel, que é o nosso maior cliente, é a Brookfield. Hoje, sem dúvida nenhuma, é a empresa que mais utiliza esse recurso. Mas todas essas grandes empresas hoje estão criando seus departamentos de inteligência de mercado. Eu chamo a atenção que elas devem se preocupar muito mais em
analisar as informações que empresas como nós fornecemos do que simplesmente ficar realizando pesquisas, porque vai sair mais caro, vai ficar mais lento, vai ser mais lenta a resposta e eu acredito que não vai valer a pena. Elas têm que se concentrar na análise da informação, que são daquela informação fornecida pelo GeoImóvel, fornecida pela Urban System e por outros players. É isso que elas têm que fazer. Muito bem. A gente está chegando, lamentavelmente, ao fim da nossa entrevista com o Celso Amaral, diretor da GeoImóvel, portal de informações imobiliárias. E agora aqui eu vou acessar o portal da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Vou ver aqui do lado direito, aqui logo abaixo do nosso Twitter, nós temos aqui a nossa enquete, que perguntou hoje para vocês se a valorização do imóvel é real ou estamos numa bolha imobiliária. Muito bem, temos aqui as seguintes respostas, Celso. 20% acreditam que é real, que a valorização dos imóveis é real. E empatados, 40% acham que estamos sim numa bolha e 40% acha que essa valorização está valendo só para alguns poucos imóveis. Então o pessoal ficou aí meio dividido entre estamos numa bolha assim, os imóveis são todos loucamente valorizados, ou vale só para alguns poucos imóveis em alguns lugares que estão aí com valorização excessiva. Quer que fale, comente alguma coisa? Eu quero que você comente. Ok. Concorda ou não concorda? Então, a bolha, como eu digo, você não pode generalizar a bolha. A bolha é tudo, né? Então, o mercado inteiro está indo numa bolha. Não é. Tem determinados mercados onde você tem excesso de produto. Que nem você citou, por exemplo, o caso da Berrine aí. Berrine, futuramente, você vai ter, daqui a alguns 2, 3 anos, vai ter uma oferta muito grande de produtos. E oxalá que você tenha demanda para tudo aquilo. Agora, você tem realmente alguns bairros ou alguns produtos que estão super ofertados. Isso é natural que ocorra. E algumas cidades, como eu falei, Salvador, é uma cidade que tem uma quantidade grande de produtos aí. Você pega aí, talvez o estoque de Salvador esteja atingindo hoje quase um ano de... O que aconteceu lá em Salvador? O pessoal lançou demais? Apostaram muito. Estão todo mundo animado? Apostaram muito. E teve muita construtora de São Paulo que foi para lá também, né? Foi. Muita construtora de São Paulo foi para lá. Pois é. Apostaram muito. É um mercado bom, mas passaram um pouquinho dos limites. Mas já está entrando novamente no... A sorte é que a gente está ainda vivendo esse momento de crescimento, de aquecimento econômico, né? Porque senão a coisa vai ser mais complicada, né? Sem dúvida, eu acredito. Por isso que eu acho que a bolha não está ocorrendo. A bolha imobiliária, ela tem vários fatores que não seria só o crescimento dos preços, mas teria que ter outros fatores como nos Estados Unidos, que você tem instrumentos financeiros sofisticados que autoalimentaram essa bolha, que nós não temos isso. Muito bem, a gente conversou hoje com o Celso Amaral, diretor da GeoImóveis, o qual a gente agradece muito a participação. Celso, muito obrigado pela presença no Urbanville. Eu que agradeço. Esperamos que você possa voltar aqui brevemente no Urbanville para dar um outro olhar aqui daqui a um tempo para ver como é que a gente está o mercado imobiliário, né, Sandra? É bem verdade, Giba. Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que participaram. Eu adorei a participação de vocês hoje aqui, com perguntas muito pertinentes. Um abraço para o Paulistano, para o Macedo, Ângela Herrera, Lia, André Espina, Carol874, Elvis Teixeira, Mena Barreto, que diz o seguinte: Gilberto, mais um excelente programa. Faço questão de almoçar mais tarde nas terças-feiras para não perder o Urbanville. Uma ótima semana a todos. Obrigada pela participação. Rena, você sempre ótimo também. E convidar você a participar do nosso Twitter, Urban_Systems. Muito bem, isso aí. Terça-feira é dia de aperitivo, de boa informação, de boa qualidade de informação com os nossos convidados, etc. Aí vai almoçar 13h tranquila. Eu quero só que o Celso fala, antes de terminar o programa, o pessoal conhecer melhor a GeoImóvel, o site, se quiser mais informações. Ok, o site do GeoImóvel está no www.geoimóvel.com.br, telefone 11-5542-4882. E quem quiser falar comigo é celso.amaral@geoimóvel.com.br ou na Amaral Dávila, celso.amaral@amaraldavila.com.br. Estou às ordens. Muito bem. Gente, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na terça-feira que vem com mais uma edição do Urbanville ao vivo,
com mais uma entrevista aqui para vocês. Um abraço e até lá. Tchau.